Queridão, tá comigo aqui, queridão? Vamos dar um yes aí, 1, 2, 3. Bonito, gente, porque um pessoal aqui de Pinheiro só tem homem macho aqui. 1, 2, 3. Muito bom. Queria que você entendesse que quando eu peço para você olhar no olho do seu irmão e falar graças a Deus que você é homem, você está dizendo assim, graças a Deus que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Você não é um erro. Você não foi um fruto do acaso. Você é uma mensagem de Deus para essa geração. Quantos de vocês ouviram isso dos seus pais? Quantos de vocês, quem tem pai aqui? Você tem falado isso para o seu filho? Filho, graças a Deus que você é um homem. Você tem olhado para sua filha e falado assim, graças a Deus que você é uma mulher, uma princesa linda do papai. Quem firma a identidade dos filhos é o pai. Então quando você olha no olho do seu irmão e fala assim, graças a Deus que você é homem, você está firmando a identidade que Deus te deu, cara. Eu fui lá em Nova Andradina, no movimento dos legendários, e aí o pastor Pablo tem um filho de 4 anos de idade, o Petrus, e eles têm um slogan lá que ele fala assim, nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza, e eles falam Aú, 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 A de amor, H de unidade, e o H de honra e U de unidade. E aí o Pablo falou assim, filho, fala para o pastor, 4 aninhos, nós somos homens capazes, tementes a Deus, homem de verdade que aborrece a avareza, Aú, Aú, Aú. 4 aninhos. Quem que vai roubar a identidade dessa criança? Se ele está de 0 até não sei quantos anos, até 20 anos em casa ouvindo de quem? Do seu pai. Então quando você não faz, você está deixando de abençoar o seu filho com a identidade dele. Você está entendendo a importância sua como pai? Olha só o que o pastor Charles falou. Raquel morreu, e ela no seu desespero, filho da minha dor, da qual o nome? Qual o nome que ela deu? Não vai falar aí os pastores, já fica quieto. Quem foi? Como é que é o nome? Vocês estavam aqui, não? Benoni. Mas quem que é o líder da casa? Quem que é o sacerdote da casa? É o homem. E que nome que Jacó deu para ele? Então quando você se cala, o diabo grita. Você é o cabeça, está entendendo o que Deus está falando? Deus curou sua identidade aqui, sim ou não? Deus curou seus traumas aqui, sim ou não? Você tem que acreditar naquilo que Deus faz. Isso aqui não é misticismo, isso aqui é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Agora você tem que crer naquilo que Deus fez. Se Deus falou que você é homem, que Deus falou que você foi curado dos seus traumas, das suas feridas, é porque você está curado, irmão. Jesus falou para aquele homem, levanta-te e anda, e ele levantou e andou. Jesus está dizendo assim, eu te curei, agora você não tem mais a culpa, não tem mais o trauma, pode ter alguma consequência de algum pecado que você fez, mas você está livre para cumprir o teu propósito. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que crer, porque o diabo vai, quando você sair fora, vai querer trazer tudo de novo para você. De repente você vai ouvir a mesma coisa, mas agora você tem a convicção, eu sou filho, eu sou amado, eu sou precioso. Você está entendendo, irmãos? Porque o diabo, ele é pai da mentira, e ele quer transformar a mentira numa verdade na sua vida, mas a mentira nunca vai ser verdade, mesmo que você fale ela 500 mil vezes, ela vai continuar sendo mentira. Agora eu quero que você acredite na verdade, porque Jesus, o pastor Charles falou, que Jesus falou o quê? Que eu sou o quê? O caminho. O que mais? A verdade. É Ele que é a verdade, é Ele que diz quem que você é, cara. É Ele que diz para você qual é a sua identidade, não é o mundo, não são as pessoas, é Ele. Você é meu filho, eu hoje te gerei e chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Você entendeu, irmão? Então agora dá um hi-fi bonito, gostoso para o homem, mas que uma coisa de homem, não vai ser coisa São Paulino, aquela coisa molenga, certo? Dá um hi-fi de graças a Deus que você é homem, lindão. Aleluia, pode sentar? Muito bom. Pode se assentar, por favor.
Queria falar da minha alegria de poder estar aqui com você. Sabe que eu sou apaixonado por homem, sabe? Ei, aqui ó. Eu sou apaixonado por homem, cara. Sabe por que eu sou apaixonado por homem? Porque o homem é o que resolve. Eu estou falando aqui com cabeça. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Queria que você entendesse uma coisa. O homem tem autoridade, a mulher tem o poder. Ela pode levar o homem para onde ela quer, sim ou não? Sim. Se ela usa o poder para usurpar a sua autoridade, ela está colocando o diabo para governar em casa. Se ela usa o poder que ela tem para potenciar a sua autoridade, ela está colocando Deus para governar em casa. Quem está governando a sua casa? Olha só, ela colocou Benoni. Jacó colocou qual nome? Benjamim. E olha o próximo texto, o próximo versículo que o pastor Charles não leu, mas ele fala assim, ó. Depois que ele falou assim, protegê-lo, diz o Senhor, ele fala assim, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, agora ponho em tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade às nações e reinos para arrancar, para despertar, para arruinar, para destruir e para edificar e para plantar. Está entendendo o que Deus está fazendo com você? Ele chamou aqui você à frente. Quando a gente chama aqui à frente, não é para nosso prestígio. É um posicionamento. Você está se posicionando, eu vou até lá. Eu quero. O que o cego Bartimeu fez? Ele não era flamenguista, irmão, procurando coisa ruim. Já viu que flamenguista? A gente passou que tinha muito flamenguista aqui na estrada. Um monte de urubu ali na estrada. Verdade, procurando carniça. Certo? Porque nós temos muito mais coisa, muito mais importante para fazer na vida do que ficar torcendo para um time, irmão. O que você vai compartilhar amanhã? Do seu time lá no trabalho ou daquilo que Jesus compartilhou na sua vida hoje? Ele fica gritando, certo? Jesus, filho de Davi, tem? Ele falou uma vez, irmão? Não. 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? 5 vezes? Ele falou até que chamou atenção. Até quando você vai ficar... Quando é que você vai desistir, cara? Deus não te fez para desistir. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A Bíblia fala assim, sem menino... A Bíblia fala assim, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, fala homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Ser menino é uma questão de nascimento, irmão, mas ser homem é uma questão de decisão. Você pode nascer menino e morrer menino, agora você pode se tornar um homem, porque a maturidade não vem com a idade, ela vem com a aceitação de responsabilidade. Você está entendendo? O desejo do meu coração, irmão, eu estou muito empolgado de estar aqui nessa noite com você. Eu estou muito empolgado, irmão. Por quê? Porque eu tenho convicção de que Deus está levantando uma geração de homens que não vão ser mais meninos. O menino vai atrás de uma mulher, o menino engravida uma menina, só um homem tem a responsabilidade de ser pai. Qualquer menino casa, mas só um homem mantém o casamento. Você está me entendendo, irmão? Qualquer cara compra e entra em dívida, mas só um homem paga as suas contas. O homem é tão bom quanto a sua palavra. Se você não tem palavra, você não tem nome. Então Deus está nos chamando para a hombridade de Jesus Cristo. Jesus é o padrão, irmão. E eu quero pedir para você, nós não ganhamos nada com os cursos. Eu coloquei o meu telefone ali, para você ter o meu telefone, não sei se o jovem colocou lá, o meu e do David, porque nós queremos ajudar você. Eu creio muito no discipulado, porque Jesus discipulou os homens. Jesus discipulou os cabeças e nós queremos caminhar com você através da igreja local, do pastor Renato, os pastores que estão aqui das outras igrejas, das outras cidades. Por favor, nós estamos aqui para servir vocês. Nós queremos caminhar com vocês. Nós queremos discipular vocês, porque foi no pequeno grupo que Deus mudou muita coisa na minha vida. Porque eu tinha um comportamento de menino, mas eu tenho aprendido e estou caminhando, como Paulo fala assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então Jesus, ele não só veio para me curar e para me libertar. Você está curado, você está livre. Eu não vou tocar mais nesse assunto, porque o pastor Charles já falou sobre isso. Amém? Você está comigo aí? Agora a casa está limpa. Jesus te limpou. Jesus te restaurou.
Porque o pecado confessado, ele fala assim, eu lanço no mar do esquecimento. Lembre que isso é Jesus que faz. O que o diabo vai querer fazer? Ele vai querer trazer de volta. Agora a questão é, Colossenses 2:14, o que está escrito lá? O risco de dívida que estava escrito contra mim, contra você, Jesus cravou aonde? Na cruz. Agora eu preciso crer nisso. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você e eu desenvolvamos. Então, irmão, eu desejo muito caminhar com vocês através dos cursos. O curso é palavra de Deus, irmão. Deus quer maximizar a sua vida, cara. Deus quer transformar você num homem de valor, muito mais valor do que você tem hoje. O mundo está carente de homens. Sim ou não, irmão? Sim. Tem um monte de frouxo aí, irmão. Quem tem filha mulher aí? Eu pergunto para você, está fácil para nós arrumar genro? Hã? Está fácil para arrumar genro? Você também está que nem agulha no palheiro, cara, porque está cheio de gente do sexo masculino, mas está faltando homem. Homem que teme a Deus, homem que honra os seus pais, homem que trabalha, homem que produz, homem que conquista, homem que fala a verdade, homem que não se vende, homem que não se prostitui, homem que não se engana. Você está me entendendo? Não é esse tipo de homem que nós queremos para nossas filhas, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. Então, por favor, você que tem filho homem, gere um homem. Não gere menino. Menino produz, menino trabalha, menino, ele honra os seus pais. Desculpa, o menino precisa se formar um homem. Você tá, um homem produz, um homem trabalha, um homem edifica, um homem fundamenta. Está me entendendo, irmão? Agora ele precisa ser ensinado. Quem que vai ensinar? Pastor Renato? Não, querido. Ele vai te dar oportunidade. Quem ensina os filhos é o pai. Aleluia! A maior praga dos nossos tempos se chama ausência paterna. Jacó estava lá. Você chamou eu de Benoni. Eu não vou chamar de Benoni, ele é Benjamim, filho da mão direita. Jesus sentou aonde? Jesus sentou aonde? À direita do Pai. Você está entendendo o que Deus está falando? Muitos podem ter te chamado de Benoni, mas Deus está dizendo assim, você é Benjamim. Você vai sentar comigo, vai sentar à minha mesa, você está comigo. Você está me entendendo, homem? Porque se você não crê naquilo que Deus colocou para mim e para você, na palavra dele, como é que você vai conquistar aquilo que você não crê? Culto, irmão, não é uma palestra de motivação. O culto é o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então creia na transformação, irmão. Mudança é uma coisa, transformação é outra. Você pode mudar daqui para São Luís e continuar a mesma coisa. Transformação, você era uma lagarta, agora você é uma borboleta, nunca mais vai ser lagarta. Está entendendo? Porque se no processo de transformação você for lá ajudar a lagarta a sair, o que vai acontecer? Por que você quer que toda a vida as pessoas façam por você, querido? É você que tem que se esforçar, cara. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado com esforço. Então você tem que lutar, você tem que batalhar. Então dá um toque pro cara e assim, ei, você é homem, cara. Sabe, irmão, eu quero ser rápido, eu quero ver se em 15 minutos eu consigo fechar. Mas eu queria que você entendesse, irmãos, que eu e você, homens, fomos criados, gerados para conquistar, para fazer, para produzir. Você está me entendendo? Irmão, não é aquela coisa, irmão, que você ficar gastando tempo com o seu time, cara. Não estou falando aqui de religiosidade, irmão, mas eu tenho pregado, tudo quanto é canto que eu vou, eu falo com homem. E eu tenho pregado contra a idolatria ao futebol. Porque eu tenho certeza, irmãos, que tem homem aqui que reclamou dos 20 pila, mas dá 100 pila para uma camisa do seu time. Paga pay-per-view em casa para ver. Você está me entendendo por quê? Porque aquilo tem valor no seu coração. Durante a semana você fala mais de Jesus do que do seu time. Não precisa responder para mim. Porque a boca fala do que o coração está cheio, cara. Quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, agindo como menino. Agora eu sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino, porque eu tenho coisa mais relevante para fazer. Olha só,
Lá na Olimpíada de 68, o tanziano John Atefen Aquari foi considerado um dos melhores maratonistas do mundo. Em 68, ele correu no México e, como não estava acostumado com a altitude, colidiu-se e se machucou, lesionando seu joelho e ombro. 75 atletas correram e somente 57 concluíram. E ele terminou em 57º lugar. E perguntaram para ele: por que você não desistiu como os outros já estavam lesionados? A resposta foi: a minha nação não me enviou a 8.000 quilômetros de distância para começar a corrida, e sim para terminá-la. Deus não te fez para desistir, cara. Você lembra de Elias e Eliseu? Lembra que tem esses dois profetas na Bíblia aí? Tem na tua? Amém? Ok. Elias, falaram assim para Eliseu: o seu profeta vai ser recolhido para o céu. Aí Elias vai andando: não, fica aqui um pouquinho, que eu vou ali e já volto. O que Elias respondeu? Tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, não te deixarei. Foi para outra cidade, não sei se foi 3 ou 4 lugares. Aquele que quer, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, se abre-se-vos-á. Deus não te fez para desistir, cara. Quantos meninos começam a faculdade e não concluem? Porque é coisa de menino. Se Deus começa e termina, começa e conclui. Você é homem, cara. Começa o curso, termina o curso, dá o seu melhor. Começa a leitura da Bíblia, lê a Bíblia inteira. Começa a ler um livro, lê o livro inteiro. Sabe, eu coloquei no meu coração de ler a Bíblia em 30 dias, algum tempo atrás. E aí eu fui para os Estados Unidos, aí no avião dos Estados Unidos é 9 horas. E aí eu gosto de filme de ação, coloquei um filme de ação lá na telinha, certo? Tinha lançado o Equalizer 2, e eu gosto daquele filme, ok? O Protetor, não sei se alguém já assistiu, eu gosto daquele de ação, James Washington. E eu assisti o filme 2 horas, irmão, grudado, não piscava, não tinha sono, não tinha nada. Terminou o filme, eu falei assim: agora eu vou fazer minha leitura da Bíblia. 30 dias dá 1 hora e pouquinho de leitura. Comecei a ler a Bíblia 5 minutos, o que deu? Falei: ah, seu corpo danado, você vai dormir não. 2 horas para ver o filme, você viu. Agora você vai ler a Bíblia. Fiquei em pé no avião, 1 hora e pouco em pé no avião para ler a Bíblia. Você está me entendendo, irmão? Porque eu tenho que matar essa carne. Aí tem um monte de vascaíno que fica: ai, não sei. Sabe aqueles corintianos frouxos, irmão? Ah, você está me entendendo, irmão? Quando não é palmeirense, já viu quando passa um caminhão de palmeirense na estrada? O que a gente tem que fazer com o carro, irmão? Fecha o vidro, aperta naquele botão para não dar o cheiro. Não é um caminhão de porco, não é assim? Hein? Você está me entendendo, irmão? Deus fez, cara, para a glória dele. Quem disse que você tem que torcer para um time? Aí o cara ganha o filho, presente de Deus, a herança do Senhor. Ele fala: herança do Senhor, Senhor não. Aí tira o tip-top do Flamengo o cara vai direto para o culto de libertação. Enche teu filho de Bíblia, irmão. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não vai se desviar. Você está me entendendo, cara? Porque esse cara começou a corrida, porque tinha algo dentro dele: eu vou concluir a corrida. Presta atenção. Deus quer falar comigo e com você. A instrução formal, irmão, por si só não faz um líder. E diplomas não são capazes de atestá-lo. É o caráter que pode fazer isso. Um certificado é apenas um pedaço de papel. Ele não contém o seu caráter. Doug Stringer escreveu isso. Nós queremos ajudar você a ter o caráter de Cristo. Nós precisamos crescer nisso, irmãos. Quantos crentes sem palavras? Eu sei que não tem aqui, eu estou falando lá da França. Já viu que lá na França os caras contratam um pintor crente? Aí ele começa a pintar essa parede aqui, pastor. Aí quando chega ali na porta, ele fala assim: eu precisava de um dinheirinho aí, estou sem dinheiro, tal, você pode adiantar um pouquinho? Aí o cara vai lá, dono da casa, com maior atenção, vai lá e dá um troco pro cara. O que acontece? O cara some, cara. É homem frouxo, é homem que não tem palavra, e aí coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para o culto.
Então vai para o culto e se arrepende. Você está me entendendo? Eu gosto do evangelho prático, cara. O cara falou assim, eu vou começar a corrida e vou terminar a corrida. Seja um homem de palavra, tenha um homem de caráter. Você falou que vai brigar com seu filho, brinque com seu filho. Falou que vai sair com a sua esposa. Você prometeu que ia amá-la até a morte separe, sim ou não? Então por que está pensando em divórcio? Irmão, meu assunto é com homem. Tem homem aqui? Amém? Ei, Deus só fez o que Ele fez no Egito porque Ele tinha Isaac. John Wesley escreveu assim, me dê 100 homens que odeiem o pecado e eu salvarei o mundo, eu alcançaria o mundo. Você está me entendendo? Por isso que eu gosto quando o Paul Cole fala assim, quando você toca na alma de um homem, você toca no coração de um homem, você toca na alma da nação. Ei, você é a resposta, cara. Você é o líder, meu irmão. Você é homem. Você foi feito para a glória de Deus. Deus está te curando, Deus está te restaurando, mas agora Ele quer que você se posicione, que você avance. Quando alicerçamos a nossa vida em alicerces corretos, não precisamos temer o desfecho da nossa história. Clinton descobriu, irmão, que muitos líderes tropeçam em algumas áreas fundamentais, nas finanças, na área do poder, na soberba, tentação sexual, problemas familiares, perca de fôlego espiritual. Como é que estão as tuas finanças? Você tem exercido os princípios bíblicos nas suas finanças? Craig Hill tem um livro maravilhoso, pena que eu não pude trazer, chama 5 Segredos da Riqueza, um livraço. Vai te ensinar 5 princípios bíblicos. Você está me entendendo, irmão? Você é o gestor da sua família, cara. O homem não pode, meu pai sempre dizia assim, você não pode andar duro. É duro aqui também? É isso? Não pode andar, o homem não pode andar duro, cara, você não pode andar sem dinheiro. Você tem que ter liso. Tu não pode andar liso, cara, você tem que ter pelo menos 50 no teu bolso. Você é homem. Bate e dá um toque pro cara aí, você é homem, cara. Você está me entendendo? A minha esposa foi dar o curso O Segredo na escola, e o segredo é o Crown para crianças. E aí você ensina a dar, poupar e guardar. E aí no Crown a gente vai lá e me fala um versículo memorizado. E aí o versículo das crianças é um pouquinho mais curtinho e fala assim, o sábio sempre tem dinheiro em casa, o tolo gasta tudo assim que o recebe. Aí a criança levantou a mão e falou assim, ô professora, o que foi? Meu pai é um tolo. E aí? E você? O avô da minha esposa ganhava um salário mínimo. E quando ele faleceu, aos 93 anos de idade, tinha o dinheiro guardado suficiente para nós fazer todo o velório dele. Comprar o caixão, ajeitar lá a tumba, fazer tudo com um salário mínimo. Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Eu queria que você, eu tenho muita coisa para falar, mas eu estou tentando encurtar aqui por causa do nosso tempo. Eu queria que a gente entendesse, irmão, que você tem a capacidade de reproduzir o caráter de Cristo na terra. Jesus não escolheu 12 mulheres, Ele escolheu 12 homens. O primeiro a ser criado foi o homem. Daquele homem Deus tirou a mulher, a mesma matéria-prima, ou seja, a mulher não é inferior. É a mesma matéria-prima. Não tem aqui. Só que Gênesis 5 fala assim, Deus fez Adão e Eva e o chamou de Adão. Ele fez um, dividiu em dois e tornou um novamente através do casamento. Você está entendendo? E a Bíblia fala assim, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Não é a sogra e sogra nem a pai e mãe. Ele deixará. Se você ainda anda na dependência dos seus pais depois de casado, é porque você ainda não é homem. Você está entendendo o que eu estou falando? O homem tem que ser produtivo por ele só.
Por isso que eu fico indignado quando um pai permite que um menino de 15 anos quer namorar. Eu pergunto para você, um menino de 15 anos tem condições de casar? Então por que você deixa ele namorar? Porque o namoro cristão é para quê? Pastor Charles ficou bem claro aqui. Você não vai tocar no que não é seu. Então se você está deixando seu filho namorar com 15 anos, ou sua filha namorar com 15 anos, eu pergunto, a sua filha tem condições de assumir uma casa com 15 anos? Então por que você está deixando namorar? Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. O que está escrito aqui, irmão? O que está escrito aqui? Quem que vai fazer vir o reino de Deus para a terra? Obrigado. Na verdade, eu peço até para trocar o pronome. Quem que vai trazer o reino de Deus para a terra? Só tem alguns 3 ou 4 que vão trazer o reino de Deus para a terra. Quem vai trazer o reino de Deus para a terra? Você está me entendendo, irmão? Trazer o reino de Deus para a terra é trazer a palavra dele para a terra. Então você tem que ser esse homem que produz, um homem que tem uma vida financeira equilibrada, um homem que não se deixa levar pelo poder, um homem que realmente não tem soberba, um homem que vive a pureza sexual. Quantos homens, estatisticamente falando, irmão, 70% dos homens dentro da igreja estão envolvidos em pornografia? Sabe por que eu amo esse curso, irmão? Porque Deus mudou a minha história nesse curso. Eu era pornógrafo dentro da igreja, congrego na Assembleia de Deus desde criança. O dia da minha conversão foi dia 13 de março de 1994, foi o dia que eu deixei de ser filho de crente e foi o dia que eu encontrei Jesus. Foi lá em Jaraguá do Sul, num show do Matos Nascimento, e eu vim chorando de Jaraguá até Joinville, 40 quilômetros. Eu lembro que eu cheguei meia-noite, fui lá, bati na porta do pai, na casa do quarto do pai e mãe estavam dormindo, falei assim, hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. Até hoje eu me emociono. Você está me entendendo? Só que infelizmente alguém me entregou a pornografia e eu lutei com a pornografia há muitos anos da minha vida. Até eu entrar no curso ao meu máximo. E lá eu pude entender que eu precisava confessar o meu pecado. E eu abri o meu coração. Eu vou fazer bem resumido. Eu confessei o meu pecado. Entreguei aquela dor na cruz, aquela culpa, aquela vergonha, porque eu tinha senha em tudo quanto é canto, senha no e-mail, senha no computador, porque quem pega, o que faz? Esconde. Começou lá com Adão, sim ou não? E aí eu pude confessar meu pecado, e aí o líder me levou a perguntar para Jesus o que era para mim fazer, e Jesus falou claro para mim confessar para minha esposa. Ela estava fazendo mulher única, e Deus trabalhando no coração dela, e eu orando, Deus me dá a oportunidade, Senhor, me dá o tempo, qual que é o momento, porque eu vou descarregar, mas ela vai receber a carga. Então, Senhor, prepara o coração da Gladys, Senhor, olha para a Gladys, prepara o coração dela, porque eu quero confessar aquilo estava aqui, ó. O Senhor falou para mim que era para me fazer, agora tinha meu papel, a minha função. Chegou a noite, um dia Deus confirmou no meu coração, abriu meu coração para ela. Choramos à noite, eu chorei muito, falei assim, meu amor, nosso leito está maculado, não por causa de você, por causa de mim, eu quero te pedir perdão. E Jesus curou a minha vida, ela me perdoou e mudou a minha história. Eu sou formado em mecânica, trabalhei 22 anos na área de ferramentaria e falei assim, agora eu quero cuidando dos homens. Deus me chamou para ministrar homens. E eu larguei tudo, um salário super bom, carreira de projeção, que eu não me arrependo nem um pouco, irmão. Não tem. Foi tão interessante que eu trabalhei muitos anos, eu era especialista em molde, em injeção de plástico, ferramenta de corte e repuxo. E aí quando eu estava, acho que um ano na UDF, eu fui para São Paulo numa feira de livros, que a UDF participava, e do lado do IMB tinha uma FEIMAF. A FEIMAF é a maior feira de ferramentaria do Brasil. Eu falei, poxa, estou aqui, não tem nem um ano que saí, eu era muito conhecido em ferramentaria, vou lá na feira, fui lá na feira. Pastor, quando eu entrei na feira, sabe uma carta fora do baralho? Sabe um peixe fora d'água? Esta era a sensação do meu coração. Tudo aquilo que brilhava nos meus olhos perdeu o brilho. Porque quando Deus te chama, irmãos, Ele traz tudo de você, Ele traz o seu coração. E Deus mudou a minha história. Eu não sei como é que está a sua vida em relação a esse pecado, mas esse é o pecado que eu entreguei na cruz. Fazem 15 anos que eu não acesso pornografia.
Sou tentado pra caramba, tenho que orar, tenho que, como disse o pastor Charles, trazer os textos bíblicos, trazer isso para mim, eu preciso ter o meu tempo de Bíblia, eu preciso, porque senão, o diabo tentou a Jesus, irmãos, eu acho que ele não vai tentar você. Aí Deus agora me pega lá de Joinville, me traz para Pompeia, já tive o privilégio de viajar em todos os estados brasileiros, Zé Ruelo, lá de Pompeia, lá de Joinville. Você está entendendo? Agora, o que atrasa o meu processo e o teu? É a nossa vivência com o pecado. Enquanto você não confessa e não deixa, você está travando Deus e fazer você prosperar, você está me entendendo? Por que eu estou falando isso, irmão? Se você entregou aqui hoje, na cruz, a tua mazela, aquilo que o pastor Charles falou para você e orou com você, e nós oramos com você, eu quero dizer que você não tem mais culpa. Agora você tem uma tarefa: buscar a Deus de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscar de todo o meu coração. E ainda ele fala assim: eu me deixarei ser encontrado por vós. Então eu quero que você destrave, homem. O seu filho precisa de você, a sua esposa precisa de você, cara. A sua presença em casa é extremamente importante. Por isso que eu fico indignado, aqui não tem esses homens, o cara chega do trabalho e vai para o sofá para assistir o seu time, e deixa a esposa lá na cozinha, cuidando dos filhos, cozinhando, limpando, lavando, e o cara está lá, jogado no sofá. Dá vontade de colocar uma pimenta no sofá, sei lá, alguma coisa lá que joga esse cara do sofá. A sua esposa não casou com o filho, ela casou com o homem. Você está entendendo o que eu falei? Porque nenhuma esposa, nenhum homem, melhor dizendo, faz sexo com a mãe. A sua esposa não é sua mãe, você está entendendo? Ela não vai levar, ai, quer uma aguinha, ai, quer isso, ai, quer aquilo. E o cara vai sair, chega em casa e vai jogando a meia para cá, a calça para lá, a camisa para lá. Pelo amor de Deus, cara. Ela é sua co-herdeira, está comigo aí, irmão? Desculpa, irmão, mas eu queria que você entendesse, cara, porque eu tenho uma esperança que Deus vai transformar o nosso Brasil pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo através dos homens. Eu creio nisso de todo o meu coração. Agora você e eu precisamos ser cheios do Espírito e mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Você está me entendendo, irmãos? Por isso que eu quero caminhar com você, é um discipulado. Jesus não fez um download nos discípulos. Jesus caminhou com os discípulos 3 anos e meio, todo dia, comia de manhã, almoçava, jantava, saía com ele vai lá dar aquela palavra de encorajamento para Pedro. Pedro, essa palavra não veio de ti, veio direto do céu. Isso aí foi Deus que te revelou, isso não é carne nem sangue, é o Espírito. Daqui a pouco Pedro vai lá e fala assim: para trás de mim, Satanás. Pensa, irmão. Aí se tem uns flamenguistas frouxos, ai, não vou mais servir Jesus. Já viu isso, os corintianos? Ou São Paulino, sabe aqueles biba assim? Está entendendo? É porque se ouve uma palavra, irmão, aí eu vou trocar de igreja. Aqui não tem essas coisas, estou falando lá na França, pastor Renato, eu sei que isso aqui não tem. Entendeu? Ei, quando eu era menino, pensava como menino, discorria com o menino, como me comportava, mas quando me tornei homem, o que eu fiz? Eu deixei para trás as coisas próprias de menino. Olha o chamado de Jeremias. Por isso que eu acho tão legal o Espírito Santo, porque ele falando, eu falei, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Olha o chamado de Jeremias: não diga que você é um menino, porque a todo lugar que eu te mandar, você vai. Todo mundo, quem gostaria de ser como Jeremias aqui? Quem gostaria de ser usado como Jeremias? Tem alguém aí? Hã? Agora eu pergunto, você queria ter a vida de Jeremias? Hein? Você queria ter a vida de Jeremias? Joga no poço, joga para lá, corre para lá. Ele pensa que tem uma profecia de ânimo, vai lá e profetiza contra Israel, profetiza contra os reis. A gente quer ser profeta, mas não quer sofrer como profeta. Tem um monte de gente que queria ser, poxa, eu queria ser como Paulo, e chegar ao terceiro céu, e ver tudo. Queria sofrer naufrágio, levar 39 chicotadas, não sei quantas vezes apedrejar. Você está me entendendo, irmão? Aí tem uns crentes Nutella, cara. Uns homenzinhos Nutella, que se recebe uma palavra, ai meu Deus, que palavra mais dura. Ei, Deus te fez macho, alfa.
para aguentar, vou falar uma palavra aqui, pastor, me perdoe, para aguentar porrada, irmão. Você está me entendendo? Ou Jesus não enfrentou isso? Sim ou não? Foi cuspido, foi maltratado, foi chicoteado por causa de mim e de você. E ele fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então é a vontade dele para a sua vida, não é a sua vontade para ele, porque é o teu reino que vem, não é o meu reino. Você está comigo, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando? Vamos continuar, já estou acabando. Meu Deus, esse relógio aí não me ajuda. Você foi feito a imagem, você foi feito para frutificar, para multiplicar, para sujeitar, para dominar. Deus criou o homem à sua imagem, irmão. Ele fez o homem porque Ele queria que esse homem tivesse um relacionamento com Ele. Deus te fez porque Ele quer relacionar-se com você. Ele quer compartilhar com você a sua grandeza. Irmão, pensa comigo, irmão. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com Deus. Já pensou nisso, irmão? Não comeu e nem bebeu, diz a Bíblia. Sim ou não? Para mim, isso é a minha versão aqui. É atualizada ou atualizada, viu, pastor? Não tem base bíblica para isso. Quer dizer, não tem entre aspas. Porque Jesus fala assim lá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda. E Moisés estava com o que com Deus? Para mim, na minha humilde interpretação, a presença de Deus alimentava o corpo físico, a alma, o espírito de Moisés. Você está entendendo? Ele é o alimento, Ele é o pão da vida, cara. Eu quero que você tenha sede de Deus, irmão. Eu quero que você viva para Deus. Você está me entendendo, cara? Irmão, chega de viver aquele evangelhozinho assim, ó, aquela coisa que o Edwin Cole chama isso no curso Irmão Máximo. Sabe que ele fala assim que é o ateu. Não, o ateu não confessa. Sabe o que é o ateu não confessa? O ateu não confessa é aquele que pega a Bíblia e o Espírito Santo domingo e vai no culto. Aleluia, glória a Deus, que bênção está aqui. Só vai pegar na Bíblia quando de novo, irmão? No outro domingo. Chega de ir para a missa evangélica, irmão. Você está entendendo? Ei, o Evangelho é poder de Deus. Você está me entendendo? Não é uma religiosidade, não é algo, é poder de Deus. Ei, ora em casa com a sua esposa, ora para os seus filhos, abençoa a sua casa. Fala para a sua filha: você é princesa, você é linda, você é inteligente, você vai conquistar, você vai ser uma médica, você vai ser uma advogada, você vai ser uma grande profissional. Olha para o seu filho e diz: você é homem, você é valoroso, você vai ser líder, você vai ser gestor. Deus, eu quero te abençoar, está me entendendo, irmão? É a função do pai, não é a função do pastor. O pastor nos ensina, você pratica. Está entendendo? Não adianta eu vir aqui, irmão, assar uma picanha aqui e ficar comendo assim: meu, tá uma delícia, cara. Meu, que saborosa a picanha, olha só. Olha só com essa gordurinha, olha só que coisa boa. E você está aí? Ei, quando Deus dá para você, Ele faz que nem deu para o povo de Israel. Vai comer até sair pelos narizes. Você está entendendo? Então não se contenta com pouco. Eu sempre digo assim, irmãos, imagina as cataratas do Iguaçu. Se você for com um copo d'água assim, você enche, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Se você for com um balde de 20 litros, você enche? Sim. Se você for com um caminhão-pipa, você enche? Sim. Se você for com 1000 caminhão-pipa, você enche? Sim. Então com o que você vai na presença de Deus? O que Ele falou para aquela mulher samaritana? Se você soubesse com quem você está falando, rios de água viva correriam dentro de você. Você está me entendendo, irmão? Esse é o nosso Deus, cara. Eu queria que você saísse dessa noite aqui, irmão, que você pudesse exercer a sua hombridade,
que a sua esposa percebesse a sua diferença, que você pudesse proferir palavras de vida para ela, que você chegue em casa hoje, dá um beijo nela e fala assim: você é a mulher da minha vida, eu quero te abençoar. Ore por ela, coloque a sua mão sobre a cabeça dela, fala assim: você é a mulher da minha vida, você é meu tesouro, eu te abençoo com saúde, com paz, com prosperidade, eu quero ser o seu homem, eu quero cuidar de você, eu quero proteger você. Que você chegue na cama dos seus filhos e coloque a mão sobre eles e fala assim: você é uma bênção, você é herança do Senhor, eu quero te lançar para longe, você vai marcar sua geração, você vai ser um profeta nessa geração, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você está me entendendo? Porque essa é a função de um homem. Essa é a função de um homem. Você está me entendendo, irmão? Por que as famílias estão vivendo de uma forma tão ruim? Porque não tem homem em casa, tem um menino. Então, e é simples, o evangelho de Jesus Cristo é simples, irmão. Eu revelei isso aos simples. É isso que Jesus fez. São coisas simples. Sabe como é que você vai pegar a prática? Fazendo. Comece a reunir toda semana a sua família à mesa. E olha para o seu filho e abençoa. Olha para a sua esposa e abençoa. Sabe? Comece a profetizar sobre a sua vida. Ei, homem, estude. Tem um monte de homem que não tem capacidade porque não estuda. Estuda, se dedique, batalhe, avance, busque um grau a mais na sua profissão, vai a um curso a mais, vai a alguma coisa a mais, faça a sua casa prosperar. Hoje nós temos um monte de curso online, faça, estude, em vez de ficar vendo videozinho, igual os corintianos, sabe, muda de vida, irmão. Muda de vida, Deus tem muito mais para você. Olha lá no stream do seu celular e vê quanto tempo você passa por semana vendo besteira. E aí a gente quer: não, Senhor, eu quero é Deus. Mas vale num lugar. Quem saiu da tua fumaça não quer sair, já viu? Aí o cara sai daqui e já vai pro, sei lá para onde. Irmão, fica em pé para fingir que está acabando. Olha só, olha o alinhamento do Sol, irmãos. A Terra roda em torno do Sol. Não é o Sol que roda em torno da Terra. Somos nós que gravitamos em torno de Deus e não ao contrário. No Éden foi estabelecida a dúvida. Precisamos cortar os enganos nos estágios iniciais, irmãos. Cada um de nós precisa ser absolutamente honesto consigo mesmo em relação às fragilidades e limitações. Toda escolha feita no privado acarretará consequências públicas. Vou ler de novo. Toda escolha feita no privado acarretará consequências públicas. O que fazemos às portas fechadas determinará o grau de poder divino presente ou ausente no âmbito público da nossa vida. Você, como líder, homem, tem um impacto ainda maior. Você está me entendendo? Você é em público o que você é no particular. Quando você vê o atleta correndo lá uma corrida de 100 metros que dá menos de 10 segundos, eu pergunto para você: quantas horas ele passou no particular, correndo, treinando, se alimentando, preparando seu físico? Hein, irmão? Um ano inteiro. E aí você quer ser usado por Deus com uma caixa de promessa? Não vai dar, irmão. Deus está te chamando. Você não é Benoni, você é Benjamim. Você é Benjamim. Eu estou te chamando de Benjamim. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que Deus está falando no seu coração para vir aqui na frente correndo, venha. Eu não quero gastar muito tempo, eu quero orar por você, porque quem quer a bênção, ele vem correndo, ele não fica esperando. Sabe aquilo que Deus tem para você? Eu não sei se você quer ainda mais cura, que você não recebeu cura, se você está viciado em pornografia, se você está viciado em coisa, ou se você não acredita em você mesmo. Ei, Deus está ministrando a você. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero liberar você para prosperar, você para ser um homem de Deus. Deus está te chamando. Deus não me trouxe lá de Pompeia para vir para conhecer essa cidade. Deus me trouxe lá de Pompeia para marcar o seu coração com a presença dEle. Porque Ele é fogo.
Ele é graça, Ele é vigor. Eu quero que você acredite no Jesus que você vive. Jesus é a resposta, é Ele que é o Rei dos Reis, é Ele que é o Senhor dos Senhores, é Ele que é o Salvador, é Ele que determina o seu destino. Oh, aleluia! Você não é Benoni, você é Benjamim, filho da mão direita. Eu vou te fazer prosperar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar esses homens na Tua presença. Senhor, olha o coração desses homens. Pai, eles vieram aqui correndo à frente, porque eles querem, Senhor, uma vida nova. Eles querem exercer a hombridade. Eles querem ser maridos melhores, pais melhores, filhos melhores. Pai, eu oro, Senhor, para destravar esses homens, para a glória do Teu nome. Este lugar vai ser conhecido por um lugar que tem homens de Deus, homens que abençoam a sua esposa, homens que abençoam os seus filhos, homem que luta pelo seu casamento, homem que luta pelos seus filhos, homem que luta para que o reino de Deus venha para a terra. Eu abençoo esses homens, Pai. Derrama de uma graça, derrama de uma unção, batiza os teus filhos, enche com o teu Espírito. Pai, aqueles que estão confessando aqui o pecado de pornografia, Senhor, o pecado de mentira, de engano, de passividade, Pai, recebe agora o pecado deles. Eu abençoo eles, eu libero eles, Pai, para que eles possam cumprir o propósito e nunca mais venham a pecar, nunca mais venham a pecar. E enche a sua mente, renova a sua mente, coloca no coração deles mais sede da Tua palavra, coloca no coração deles mais sede da Tua presença, coloca nos lábios dele como o Senhor falou, que o Senhor tocou nos lábios de Jeremias. Eu peço agora, Senhor, toca nos seus lábios, toca nos seus olhos, toca nos seus ouvidos, toca nas suas mãos, toca no seu coração e faz deles homem de valor, Pai. Pai, toda mentira que foi colocada no coração já foi retirada e agora que eles recebam a Tua verdade. A verdade que vem do Senhor. Tu és meu filho, eu te gerei, tu és nação forte, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por mim, você foi feito para minha glória, você é homem. Eu quero abençoar o seu casamento, eu quero abençoar as suas finanças, eu quero abençoar como homem que começa e termina as coisas, como homem que corre atrás, que batalha, que luta, um guerreiro do Senhor, um guerreiro do Senhor. Eu abençoo a sua vida nessa noite e eu faço isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Dá um abraço no seu irmão. Dá um abraço no seu irmão e dá uma palavra de bênção para ele. Uma palavra: você é uma bênção, você é precioso, você é lindo, você é de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. David. Aleluia.